Olá, pessoal. Voltando aqui, ó, com vocês. Aquela hora lá eu tava, né, no escuro e agora já despertei. E tô vindo aqui pra gente bater um papo legal sobre filhos. Vamos lá, deem suas opiniões comigo aqui nos comentários sobre filhos. A gente sabe que nosso dever como pais, como mães, é difícil, né, gente? É difícil. É bom enquanto a gente só é filho, filha. É muito bom quando a gente ainda exerce só esse papel, né, de chamar a mãe e sermos só filhos. A partir do momento que a gente passa a ser mãe, pai, muda o nosso papel totalmente. A gente passa a exercer, continuar, né, exercendo o papel de filho, de filha, mas com um pezinho a mais que é ter que parar e acatar tudo aquilo que nossos pais nos ensinou para passar para os nossos filhos, para que amanhã ou depois, quando eles criar asa e voar, eles sigam o caminho correto, certo? Trilhe um caminho bom, né? Com princípios, com justiça, num caminho correto, que sejam honestos, que saibam respeitar o próximo, seja ele quem for, pele, cor, raça, religião e etc. Nosso papel é esse. Peço desculpa, tá, pessoal, mas é como vocês já sabem aqui, né, a minha história. Eu tenho problema com um apartamento aqui e é difícil, às vezes, eu conseguir gravar vídeo para vocês aqui. Mas voltando. O nosso papel é um papel gostoso, é prazeroso, é uma sensação que não tem como explicar ser mãe, ser pai. Porque tem muitos pais, pai, que é muito babão com os filhos. Tem aqueles que é mais, né, rude com os filhos, mas tem aqueles que são muito babão pro lado dos filhos, igual as mães. Então, esse papel é um cargo pesado, gente. Não é um cargo leve, sabe? Eu acho que para uma pessoa ser mãe, ser pai, ela tem que honrar o nome mãe, pai. Porque só colocar filho no mundo e criar de qualquer jeito, ou como dizia minha mãe, como Deus cria a batata, joga na terra e deixa se virar. É fácil, porque um monte de mãe faz isso, bota os filhos no mundo e deixa se virar. Muito pai coloca aí os filhos no mundo, vira as costas e não quer saber, né? Nós conhecemos muitas e muitas N histórias, né, sobre a vida da pessoa, de mãe e pai ser assim. Mas tem aqueles que realmente preserva, né, os princípios de ser uma mãe, de ser um pai, que se preocupa com o futuro da criança, que se preocupa com o futuro dos nossos filhos, no mundo lá fora. Eu sempre digo mundo lá fora, gente, porque dentro de casa você está protegido. Você não tem muito conhecimento de nada. Desculpa. Você não tem muito conhecimento de nada. A criança não tem, ela é protegida pelo pai e pela mãe. Mas quando cresce, que começa a criar asa, e ele tem que aprender a se virar lá fora, sozinha, com milhões e milhões de pessoas diferentes, é complicado, é difícil. Porque aí aquela criança que cresceu, ela não vai lidar com as mesmas opiniões, com os mesmos caráter, com as mesmas pessoas que foi criada dentro daquele quadrado que é dentro de casa. Não! Lá fora, ela lidar com milhares de pessoas com as opiniões diferentes.
né? Opiniões diferentes, com vidas diferentes, raças diferentes, religiões diferentes. E se ela não souber andar nesse trecho da vida dela, ela se perde, ele se perde no meio desse mundo grande lá fora. Porque o mundo lá fora é imenso, não é aquele quadradinho que é dentro de casa. Então não adianta nós, pais, querer só proteger os filhos. O nosso papel também é ensinar o que é o sofrimento, o que é a vida difícil lá fora, né? Porque, justamente, ele não vai viver dentro daquela bolha que é o pai, a mãe, os irmãos, a família. Ele não vai viver dentro dessa bolha até morrer. Ele vai ter que sair dessa bolha, querendo ele ou não. Então, a nossa obrigação de pai e mãe é ensinar os filhos, é mostrar para os filhos que eles têm o dever, sabe, de aprender a respeitar o próximo, a respeitar o mundo lá fora, as pessoas, respeitar as opiniões diferentes que ele vai ouvir, que nem tudo para ele vai ser ok, é do seu jeito. Que quando ele errar, ele vai ter que aprender a baixar a cabeça e escutar, você errou. Não é errar e porque lá atrás, na bolha, quando ele errava, mamãe passava a mão e falava que ele estava certo. No mundo lá fora não vai ter quem faça isso. No mundo lá fora, ele vai errar e ele vai ter que pagar as consequências do erro dele. Então, nós, pais, não estamos aqui só para ter que defender, proteger. Porque ele tem que aprender por si próprio, porque nós, pais, a gente não sai com eles de mão dada. A gente anda de mão dada com eles enquanto eles são pequenos. Quando eles entram na fase da adolescência, a gente ainda está fazendo parte da vida deles. Mas quando eles entram, que se acham na vida adulta, mamãe, papai, eles não querem mais. Eles querem andar lá fora sozinhos. Então a gente não vai andar com eles para estar protegendo de tudo e de todos. Então você tem que deixar o seu filho aprender. Você tem que ensinar. Quando é pequeno, você tem que ensinar, sabe? Você tem que ensinar que você é você, os seus problemas são seus, não faz parte dos probleminhas dele, porque ele é uma criança. Se você não respeita uma pessoa, você não pode ensinar o seu filho a não respeitar aquela pessoa. Porque o seu problema com a pessoa é o seu problema com a pessoa, não do seu filho e nem da sua filha. Você tem que ensinar que, indiferente dos problemas de pai e mãe com outras pessoas, eles não têm que se envolver. Eles têm que respeitar. Eles têm que aprender a baixar a cabeça. Eles têm que aprender a assumir os erros quando erram. Sabe? Justamente nós, pais, temos esse dever da gente se preocupar com eles lá fora amanhã. Por que eu estou entrando nesse assunto com vocês? Porque eu vejo muitas crianças que é criada em bolhas, que erra e o pai e a mãe passam a mão na cabeça e fala que ele está certo, que ela está certa. Desrespeita as pessoas e os pais acham lindo. Eu vejo muito aqueles pais que protegem tanto os filhos que os filhos acabam se sentindo maior do que um adulto. E isso é uma pena, porque ele vai sofrer lá fora amanhã e você não vai estar para proteger.
Então, voltando aqui com vocês, que nem eu estava falando no vídeo anterior, nós temos que saber, né, como educar nossos filhos, porque o mundo é tão cruel lá fora, gente. E é tão difícil, porque que nem eu estava falando para vocês, eu vejo pais que protegem assim os filhos de uma tal forma como se eles não fossem crescer, como se eles não fossem criar asas e voar e deixar o pai e a mãe lá atrás. E é uma judiação isso. Não para os pais, que eu não tenho dó. Não tenho. Amanhã ou depois, quando o pai ou a mãe chegar e falar assim, ah, porque meu filho virou isso ou virou aquilo, ou porque levou na cara, né, de outra pessoa, porque não soube respeitar a opinião de outra pessoa ou respeitar a pessoa, a dor que o pai e a mãe vai sentir, eu acho bem empregado, porque tem mais é que passar por isso, né, para poder lembrar que lá atrás ela errou como mãe. O pai errou como pai. Porque pai e mãe não é só proteger o filho. O pai e mãe é corrigir quando tem que ser corrigido. É você mostrar os princípios do que é a vida. Não é só a família, é do que é a vida. É você mostrar para o seu filho que ele tem dever a respeitar o próximo, gostando ele ou não. A partir do momento em que a pessoa te respeita, você deve respeitar ela, né? É como se diz aquele ditado: o meu respeito, ele vai terminar ou é começar quando vem do seu. É um negócio assim, que eu acho muito linda essa frase, eu acho perfeita essa frase. Perfeita. Porque a gente acaba colocando nossos passarinhos para voar, e se sofrer amanhã ou depois, é culpa nossa, não é dele. Às vezes nem sempre é do filho. Às vezes é dos próprios pais. Por não ensinar o que tem que ser ensinado. De achar que filho é só proteção. De achar que filho tem que ser criado lá dentro daquela bolha. De achar que filho nunca vai sofrer. E vai. E vai. Filhos como os que eu vejo, às vezes, na minha frente, são os que mais vai sofrer lá na frente. Então, vocês, pai e mãe, eu peço, vocês jovens, pais e mães jovens, escutem a voz da sabedoria, que é do seu pai e da sua mãe, para ajudar a criar o seu filho. Se você não tem ninguém que possa te dar um auxílio de como se criar um filho, lembre-se de sua mãe, o que ela tentou te passar. Lembre-se do seu pai, o que ele tentou te ensinar, das palavras deles, quando você era pequena. E eles só queriam o seu bem. E que você se desse bem lá fora. Mas use. Mesmo que te doa. Mas corrija. Mesmo que te doe. Coloque limite. Mesmo que te doa. Mas antes doer hoje em você, e você mesmo está criando e educando o seu filho, do que amanhã te doer em dobro,
por um mundo lá fora está ensinando ou os outros. Porque nós temos 2 caminhos, na realidade são 3. O do pai e da mãe, o do mundo e das pessoas. Porque às vezes também entra pessoas ruins na vida de nossos filhos, que ensina coisas ruins. Então nós temos que ensiná-los a se defender dessas coisas, de todas essas coisas. Mas sempre lembrando eles que eles têm que respeitar o limite de cada um, religião de cada um, opinião de cada um, porque cada um tem o seu, cada um tem a sua. Então a gente tem que ensinar esses princípios aos nossos filhos, para que amanhã, quando eles estiverem lá fora, eles vão saber lidar com qualquer situação e vão saber lidar vão saber lidar e sair de qualquer situação também. Mas sempre mantendo os princípios que ele aprendeu quando era pequeno, lá de trás, que vem do pai e da mãe de uma família. Porque, gente, na verdade, uma pessoa sem família, sem os princípios, os princípios de uma família, ela não é ninguém. Ela não é ninguém. Nós temos que ter a família, em primeiro lugar, os princípios da família, o amor da família, o acalento, o aconchego. E quando a gente erra, nós temos que ter a correção da família, para a gente aprender a lidar quando a gente estiver lá fora. E é tudo isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Porque senão, sabe o que eles vão se tornar? Quando é proteção demais, se torna uma criança insuportável, uma criança que ninguém gosta, uma criança que ninguém atura, porque se torna uma criança que não respeita ninguém, uma criança que ofende os mais velhos, não tem respeito pelas pessoas mais velhas, a não ser quando é a favor a família dele. É uma criança que não tem limites de nada. É uma criança que acha que o que o pai e a mãe tá dando é amor. E não é. Porque isso não é amor. Você colocar seu filho dentro de uma bolha, isso não é amor. Isso é uma doença. Não é amor. Porque o amor verdadeiro por um filho é você educar, criar para o mundo lá fora. Porque ele não vai ficar com você eternamente. Isso é o amor de pai e mãe. Então pensem, reflitam. Será que vocês estão educando o filho de vocês correto? Será que vocês estão realmente preparando o filho de vocês para o mundo e para as pessoas lá fora? E não adianta falar assim, Fênix, eles vão aprender sozinhos. Não. Não, porque eles não são sozinhos no mundo. Eles vão crescer, mas sabendo que lá atrás eles têm um apoio, que é o pai e a mãe. Então eles não vão se virar sozinhos. Uma hora ou outra, eles sempre vão voltar e bater na sua porta. E você tem que estar preparado para saber o que falar para ele. Então pense, reflitam, olhe como vocês estão educando seus filhos. Para o bem deles, não o seu.